Lucas 12, versículo 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe há pedido, se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Digamos que nós vamos falar hoje assim: o que se espera dos verdadeiros? Porque Jesus disse para nós que quando uma pessoa conhece a vontade do seu Senhor, conhece a verdade, é exigido dele praticar aquilo, porque ele conhece. Então, ao que muito é dado, muito será exigido. Se a pessoa tem, é exigido da pessoa praticar aquilo. Então é assim, ó, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com mais açoites. Então, soube a vontade do seu Senhor e não praticou a sua vontade, não se preparou, não se aprontou, ele é digno de mais açoite. Mas aquele também que não soube a vontade do seu Senhor, não tinha o conhecimento, não quer dizer que ele fique isento do castigo, não. Porque senão a pessoa poderia dizer assim: fulano não conhece, fulano não faz aquilo porque não conhece. Existem leis que Deus deixou na terra, que as pessoas para praticar não precisam nem ler a Bíblia. Todo mundo sabe que matar é errado, todo mundo sabe que adultério é errado. Às vezes não precisa nem ler a Bíblia. Certas coisas que Deus deixou, que a pessoa faz porque a própria lei da natureza já mostra que não se deve praticar. Então uma pessoa poderia se isentar e dizer assim: eu não conheci, eu não sabia. Mas a Bíblia diz assim: será açoitado também, mas com menos açoite, mas será castigado também. Porque o que sabe é exigido que ele faça. É exigido que ele faça, que ele pratique. Então é exigido dos verdadeiros, por isso que o julgamento começa pela casa de Deus. Por que começa pela casa de Deus? Começa pelos verdadeiros. Por quê? Porque é a eles que são exigidos praticar isto. Praticar a verdade. Amém? Então, porque as pessoas poderiam se esquivar e dizer: eu não conheci, eu não sabia. Não, mas você também vai ser castigado também. Vai perecer também, se não, porque não praticou. Mas a maior decepção será uma pessoa que caminhou na mensagem, caminhou e depois ter aquela decepção. A maior decepção, eu sei que o bêbado, o adúltero, o cachaceiro, eles vão se perder também se morrer nessa condição. Mas a maior decepção será para aqueles que chegaram diante de Cristo e disseram: em teu nome nós fizemos isto, nós expulsamos demônio, nós pregamos, nós fizemos tudo isto. Jesus dirá assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Muitas pessoas sabem que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas sabem que a ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pé. Muitas pessoas sabem que
a Trindade não é uma doutrina bíblica, mas por causa que está dentro da igreja, está num padrão bom, está numa vida boa, não querem deixar. Não querem deixar. Porque se deixar, vai perder o padrão, vai perder a sua vida, vai perder o seu status, vai perder o que tem. Não querem deixar, mas muita gente denominacional sabe que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não querem deixar. Porque deixará a sua vida fácil, a sua vida tranquila, aquela posição que ele já está, e descer para ser humilde, para reconhecer que errou, que falhou e que precisa acertar. São poucos que são capazes de praticar isto. Então o que se espera dos verdadeiros? Que eles pratiquem a verdade. Se cantou assim: Deus procura adoradores. Deus chama alguns, mas adoradores Ele procura. Deus não procura adoração, porque adoração tem demais no mundo. Vá agora na igreja batista que estou adorando, vá na Assembleia de Deus que estou adorando, vá na católica que estou adorando. Mas Deus nunca disse que procurava adoração, porque Ele falou também: em vão me adoram. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão. Estão adorando? Estão, mas em vão. Agora, verdadeiros adoradores que Deus encontrou, esses adoram de verdade. Porque Ele procura. E aquele velho ditado que diz assim: quem procura, acha. Existe uma diferença entre achar e encontrar. Achar, King, é quando você está procurando, você acha. Encontrar é quando você não estava procurando, acabou encontrando. Você vai andando lá para a sua roça e encontra um dinheiro no chão. Encontrou. Você não estava procurando dinheiro, mas você encontrou. Agora, achar é quando você vai em busca e procura. Então Deus vai procura adoradores, procura. Aí Ele vai e acha os verdadeiros adoradores, que são seus filhos que o adoram em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Amém? Então vamos lá, vou falar mais um pouco aqui de Israel. E vou falar disso aqui, da igreja verdadeira, dos 144 mil. Vai ali, Israel, bota aqui esse cachorro para correr. Deixa esse cachorro fazendo raiva ali. Vamos lá. Olha só. O que se esperava? O que se espera de uma pessoa que ensina? O que se espera de uma pessoa que ele está na frente? É que ele haja conforme o padrão da Bíblia. Ora, você não pode esperar de um juiz transgredir a lei. Você não pode esperar isso. A posição que ele foi colocado é para não transgredir a lei. Porque a posição que foi dada a ele é de muito ser exigido dele. Você não pode... O que você exige de um juiz, você não pode exigir de um cidadão normal. Porque ao juiz foi dada uma posição para que ele cumprisse a lei. Você não pode exigir de um guarda de trânsito para uma pessoa normal. Um guarda de trânsito transgredindo as leis de trânsito. Está errado. Então assim, o que é dado a um guarda de trânsito é para que ele cumpra a lei de trânsito. Porque muito foi dado para ele aquilo, então será exigido dele. O que se exige de quem está na frente é que faça. Então, como aquela história daquele jovem hacker. O jovem de 18 anos era um hacker. E ele estava passando problema de ansiedade, de depressão. E aí o que ele fez? Foi procurar uma psicóloga. E para fazer sessões com a psicóloga. Sessões de aconselhamento. E aquela mulher passava sessões de aconselhamento para ele. Até que esse jovem hacker disse: eu vou investigar esta mulher pela webcam, pelo computador, o que ela faz. Porque você sabe que é assim, ó, um hacker, ele é capaz de entrar na rede e saber o que você está fazendo tranquilamente. Porque ele conhece o tráfego da rede, conhece quase tudo lá dentro, ele sabe onde é que você está. Eu vou entrar para ver o que essa mulher faz na webcam, nas redes sociais, nas coisas.
Quando ele entrou, foi a maior decepção do mundo. A mulher via pornografia, a mulher via sujeira, a mulher era intrigada da mãe, a mulher fazia tanta coisa absurda, que era aquela que estava aconselhando aquele jovem a sair da depressão, a sair daquela condição horrível, quando ela vivia uma condição mais horrível do que ele. Mas lá no escritório parecia uma deusa, mas na vida real era uma imunda. É o que existe com muitos pastores. No púlpito os caras parecem um deus, parece pregar como anjo e prega bonito, mas lá nos bastidores são os demônios. O que muito é dado, muito é exigido. Se foi dada a você uma posição de frente para ensinar os outros, é exigido de você um comportamento que seja adequado. Então, numa sessão que ele chegou para conversar com ela, eu disse, olha, o que eu vou falar aqui fica só entre eu e você. Mas eu investiguei a sua vida através da webcam, das redes sociais. E vejo que você vê pornografia, vejo que você é intrigado de sua mãe, vejo que você incita as pessoas à violência. A mulher ficou no chão, com a cara no chão, porque tudo aquilo era verdade. Então a mulher que estava aconselhando o jovem a sair daquela condição, vivia uma vida pregressa, horrível. Aí nós temos uma nação. A nação que todos nós devemos respeitar. Mas hoje, se você pensar, é uma nação que parece Sodoma. Israel. Todos nós devemos respeitar Israel, porque Israel crê em um único Deus. É de Israel que vem a crença verdadeira. Só que lá, Deus só sustenta aquela nação porque existe um povo chamado os 144 mil, os fiéis, os verdadeiros, os ortodoxos, que estão no muro das lamentações, orando pela vinda do Messias, revezando um com os outros, e não para de orar pela vinda do Messias, porque eles sabem que o Messias é a única solução para eles, para tirar eles dos conflitos. Mas o resto que está lá dentro, gente, é uma imundícia, é uma podridão, é uma sujeira. A própria mulher do Benjamin Netanyahu vestida de calça e maquiada. Benjamin é o presidente de lá, Benjamin Netanyahu. Certo? Mas eu sei que toda pessoa, mesmo que ele esteja em Israel, que ele tenha origem em Israel, que ele esteja vivendo uma vida imunda, ele crê em um único Deus. Então isso é raiz boa. Mas Deus só vai salvar dali os verdadeiros. Tem que botar isso na cabeça, só os verdadeiros, 144 mil. Porque Paulo diz, nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que são de Israel são israelitas. E quando as duas testemunhas estiverem pregando na terra para Israel, na grande tribulação, a Bíblia diz que eles serão mortos na cidade que se chama Sodoma ou Egito. Sodoma pela imoralidade e Egito pela crueldade. Que cidade é esta que eles vão ser mortos? Jerusalém. Estão entendendo? Olha só. Uma nação que foi escolhida por Deus. Deles vieram a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas e Cristo. Paulo disse isto em Romanos 9. Deles vem tudo isto. Mas olha a condição que é hoje. Se foi muito dado a esta nação, é para ser exigido dela muita coisa. A revolta muito dos árabes contra Israel não é por causa tanto da religião, não, porque o mesmo árabe, descendente de Ismael, que crê em um único Deus, acredita no Deus de Abraão. E o mesmo judeu que é descendente de Isaac, acredita no Deus de Abraão. Eles acreditam no Deus de Abraão, no único Deus verdadeiro. Mas a revolta dos árabes com Israel é por causa da sujeira que está lá dentro. Não é o Hamas tem nada a ver com os árabes, gente. Tem nada a ver com os árabes.
O Hamas é um grupo terrorista imundo que quer varrer Israel da face da terra. O Hamas é mais ou menos assim: você tem o Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro tem um Comando Vermelho. O Comando Vermelho é mau, é perverso. O Hamas está ali dentro da faixa de Gaza como um grupo terrorista que quer varrer Israel da face da terra. São um bando de terroristas sujo imundo. Porque os verdadeiros árabes são pacíficos. Mas Deus sustenta aquela nação por causa dos verdadeiros. Deus sustenta o mundo hoje por causa da igreja verdadeira, dos filhos de Deus. Senão Deus já tinha varrido esse mundo. Ainda que só exista 40, vamos supor. Só existem 40 pessoas que são filhos de Deus na terra hoje, de 8 bilhões de pessoas no mundo. Deus sustenta todo mundo por causa deles. Estão entendendo? Deus não varre esse mundo e não acaba com ele por causa dos filhos dele que estão aqui. Porque no dia que Deus veio encontrar com Abraão e que Sara riu, e o William Branham disse que Deus poderia destruir Sara e dar outra mulher para Abraão, mas se ele tocasse em Sara, tocava em Abraão também. Então ele não podia fazer nada com Sara porque mexia com Abraão também. Porque os dois são uma só carne. Por isso, se Deus tocar em um dos seus filhos aqui, mexe com ele também. Porque são a noiva de Cristo e os dois são uma só carne. Então, se tocar nos filhos de Deus, vai tocar nele também. Então, sustenta este mundo todo aí por causa dos filhos dele. Por causa dos seus filhos que precisa ser encontrado. Que precisam serem libertados do pecado. Enquanto ele não recolher o último, ele não termina com esta terra. Vocês estão entendendo? Amém? Então veja só. Aí uma nação que era para ser o exemplo, porque muito foi dada a esta nação, muito será exigido. Eu sei que existem os verdadeiros que jamais vão pender para essas coisas erradas. Mas por que aquele grupo atacou logo uma festa rave? Porque assim, o ataque foi na sexta-feira, não foi? Foi no sábado? Então no sábado era o Shabat. O Shabat dos verdadeiros estava no Shabat, no dia de descanso. Orando e lendo a Torá. Mas os que não são verdadeiros estão onde? Em festa rave. Nessa festa deveria ter homossexuais, deveria ter lésbicas, deveria ter tudo que não presta. Então o Hamas diz assim: se a gente matar essas coisas aí, a gente está eliminando essas pragas da face da terra. Eles pensavam assim: vamos eliminar, porque se a gente fizer isso, a gente está fazendo um favor para Deus. Mas não é. Matar por perversidade, matar dessa forma, não está correto. É contrário à Bíblia. Se alguém perguntou assim para mim assim: Gutenberg, e se matar por legítima defesa? Uma pessoa perguntou assim: gente, Israel não é o povo de Deus e a Bíblia não diz que não deve matar? Por que eles estão matando? Aí eu disse: olha, eles estão se defendendo de algo que eles foram atacados. É a única coisa. Ou se defende ou morre. Por isso eles vão ter que agir. Se você souber que um cara vem te matar na tua casa, você não vai se defender não? E se a última ocasião for eliminar o cara, quer dizer, que isso nunca aconteça, nunca. Mas se a única ocasião for essa, tem que fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Se a última ocasião foi essa, que a gente que pede a Deus, que a gente que ora a Deus está dizendo assim: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. A gente vai pedir para Deus nos proteger, se é o nosso escudo, se é a nossa proteção. Mas aí vem. Aí Israel desde 1993, em Tel Aviv, pratica-se a passeata do orgulho gay em Israel. Em 2005 começaram a fazer a passeata do orgulho gay, de 2005 para cá, em Jerusalém. E em 2010 começaram a fazer em Beceba também isto.
Israel aceita todas as religiões, Israel aceita parada gay lá, Israel aceita mulheres no exército. Mas, gente, isso é tudo podridão e sujeira, porque a Torá está dizendo para eles que a sodomia, o homossexualismo é pecado. Mas aceita. Eu duvido uma nação árabe daquela aceitar uma coisa dessa lá. Duvida. Você nunca vai ver um árabe, descendente de Ismael, filho de Abraão, aceitar uma coisa desta no seu país. Mas Israel aceita tudo. Porque virou uma Sodoma, gente. Mas não foi essa nação que Deus deu a adoção, a glória, a aliança, a lei, o culto, os patriarcas, as promessas de Cristo? Foi esta nação que Ele deu. Mas a nação se corrompeu. Não todos, mas a nação se corrompeu. Amém? A nação se corrompeu. Mas não foi muito dado, muito seria exigido. Mas se corromperam. Você jamais vai ver no povo árabe homossexualismo lá. Você jamais vai ver no árabe uma mulher no exército. E agora estão elogiando, porque as mulheres estão empoderadas lá em Israel, agora estão ganhando espaço, estão no exército, estão lutando, e o Ocidente gosta disso, porque o Ocidente é a pior desgraça que existe. O Ocidente é para cá, certo? Para nós aqui, Brasil, Estados Unidos, é para cá. Pior desgraça. Eles acham bonito isso aí. Quanto mais corrupção, eles acham bonito. Mas nos países árabes, você nunca vai ver estas coisas acontecendo. Não vai ver. O que muito é dado, muito será exigido. Então seria exigido desta nação que fizesse o correto, mas não faz. Então veja só. Jesus, quando estava na terra, ele disse assim: os fariseus acusaram disso, tu dá testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Disseram: não, eu não dou testemunho de mim mesmo, mas o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Aí eles falaram de João. Jesus disse: olha, eu tenho um testemunho maior do que o de João. Olha, quando Jesus falou isso assim, ó, o meu testemunho, lá em João, capítulo 5, versículo 36, diz: o meu testemunho é maior do que o de João. Ele agora teria que ter um testemunho maior do que o de João, e seria exigido dele algo maior do que o de João. Maior do que João. Porque Jesus diz: meu testemunho é maior do que o de João. Então é exigido que ele faça algo maior do que João. Jesus diz: o maior que Salomão está aqui. Então ele seria maior do que Salomão. É exigido que ele faça algo maior que Salomão. Porque o que muito é dado, muito é exigido. Será mais exigido de nós do que dos outros que estão fora. Mas se for para ser castigado os que estão dentro, eles serão castigados com mais açoites, porque eles sabem a vontade do seu Senhor. Por isso que o profeta diz assim, ó: o homem será julgado pela luz que ele recebe. Então o William Branham diz assim: é exigido de nós mais do que os luteranos, mais do que os wesleyanos, mais do que qualquer outra era, é exigido de nós, porque nós estamos caminhando agora na luz completa, nós estamos caminhando na revelação completa. Então é exigido de nós mais do que ele. Então o homem é julgado pela luz que ele recebe. Qual é a luz que nós recebemos agora? Toda palavra revelada.
Então nós seremos julgados pela luz que recebemos. Lutero vai ser julgado pela luz que ele recebeu, o povo dele. Wesley também. Nós seremos julgados pela luz que recebemos. E a luz que recebemos é a luz maior. Porque se você pegar o mundo antigo, existia essa luz elétrica aqui? Não. Então, da mesma forma que o mundo caminhou no natural, ele caminhou no espiritual. Antigamente você só tinha luz de candeeiro que iluminava pouco espaço. Era luz, mas era pouco espaço. Então você caminhou agora para uma luz que nós temos agora, que é uma luz que ilumina mais. Então também nós obtivemos a revelação completa de toda a palavra. Então nós somos julgados por aquilo que recebemos, pela luz que recebemos. Por isso que as pessoas das outras eras, eu não julgo eles como agora. Não, porque agora existe mais. Fazer mais. Ao que muito é dado, muito será exigido. Ao que muito é dado, muito será exigido. Amém todos? E Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não andará em trevas. Então, eu quero estar com Cristo, andar com Cristo, para que eu não possa andar em trevas. Ele é a luz que vai iluminar o nosso caminho. Então, Sansão foi um homem que nasceu anunciado por um anjo, que esse menino viria ao mundo, seria nazireu de Deus, não podia beber bebida forte, não podia passar navalhas pela sua cabeça, não deveria procurar mulheres estrangeiras. Ora, foi dado a ele e exigido dele, porque ele era um ser que nasceu, que era nazireu, ou seja, um homem que é anunciado antes do seu nascimento. Então o que muito é dado para ele, muito foi exigido dele, mas ele não fez. Não procura mulheres estranhas. Ele já procurou, foi duas estrangeiras. E uma levou ele ao precipício. Sabe? Não deixe passar navalhas pela sua cabeça, mas ele foi descobrir o segredo. Mas o segredo dele estava no cabelo, que era grande. O cabelo dele, não quer dizer que o cabelo dele era grande como esses homens que tem aí, não. Um cabelo que não passava navalha pela sua cabeça. O cabelo de um homem. Aí, a força dele não estava no cabelo, a força dele estava na obediência a Deus, que disse assim, ó, não passe navalhas pela sua cabeça. Mas ele foi atrás de uma mulher estrangeira, que Deus disse, não vá atrás também de mulheres estranhas, mulheres estrangeiras. Mas foi atrás de uma tal Dalila que descobriu o seu segredo, e aí ele perdeu toda a força. Mas não foi muito dado a ele, muito seria exigido. Quando era na hora de matar 1000 filisteus com a queixada de jumento, Deus vinha até ele. Diz, o Espírito se apoderava de Sansão. Sansão matou 1000 homens com a queixada de jumento. Nessa mesma cidade de Gaza, agora que está em guerra, lá tem um portão de cobre, um portão bem pesado. Diz, Sansão agarrou o portão, arrancou o portão, botou nas costas e carregou. Mas a força dele estava nos músculos, ou estava no cabelo, ou estava nele. Não, estava quando o Espírito Santo se apoderava dele, porque ele nasceu como nazireu de Deus, e se ele cumprisse os requisitos da palavra, da obediência, Deus daria força a ele para fazer qualquer coisa. Mas pelo contrário, morreria como um palhaço. Então quer dizer que eu sou um crente da mensagem tal, e se eu não obedecer a palavra, não obedecer a Deus, aquilo que foi dado a mim, quer dizer que Deus vai, não, mas ele é meu filho, vou fazer assim com ele, vai pagar as consequências, vai sofrer açoites, e mais açoites. Vai sofrer mais açoites. Vamos em frente? Amém? Então é isso, olha só.
Você tem na Bíblia assim. O rei Asa, diz a Bíblia que Deus deu grandes vitórias para ele. Saiu um exército que era 3 vezes maior contra Asa, para lutar contra ele. Aí disse, esse homem parou e pediu a Deus, disse, Senhor, só tu pode resolver uma pendência e uma guerra entre o fraco e o forte. Aí Deus veio, resolveu a questão, fez Asa vencer a guerra. Asa, podendo ter voltado para casa, ter agradecido a Deus, depois foi fazer aliança com a Síria. Aí veio o profeta até ele e disse, olha, Deus te deu vitória, te deu várias vitórias, para que tu vai fazer aliança com o inimigo? Deus não te dá vitória? Não. Ficou bravo. O profeta repreendeu ele, ele não gostou. Agora tu vai ver, vai ter ruína no meio de ti. Depois ele adoeceu de uma doença, aí o profeta veio a ele e disse, procura Deus para sarar a tua doença. Ele foi procurar os médicos. Morreu. Mas era um bom homem, que a Bíblia diz assim, que entre ele dificilmente encontrou um rei como ele. Josias foi um rei tremendo. Josias tirou toda a idolatria que existia em Israel. Tudo que não prestava, Josias tirou de Israel. Foi uma época gloriosa. Mas Josias foi se meter com o faraó Neco, gente. Faraó Neco, faraó do Egito. Josias quis atacar o faraó Neco. O faraó Neco mandou uma mensagem para ele, disse, não se meta comigo não, porque eu só estou aqui porque Deus colocou. O mesmo Deus que você serve, diz que eu estou aqui porque ele me colocou. Se meta comigo não, que você vai estar mal. Mas ele quis saber, esse faraózinho falando isso, ele quis saber, foi se meter com o faraó Neco matou ele. Mas se você ler a história de Josias, você vai dizer assim, o homem foi um homem de Deus, totalmente exemplar, mas foi se meter com alguém que Deus disse que não era para se meter, e o próprio faraó disse, não se meta comigo não, que você vai morrer. Mandou 2 vezes mensagem para ele, não se meta comigo não. O que eu estou fazendo é Deus que me colocou aqui para fazer. Não se meta não, ele foi morto pelo faraó Neco. Não, é porque eu tenho demais de Deus, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, agora eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Pode! Você vai ser castigado com mais açoite. Você pode ler em casa depois a história de Josias, você vai ver. Não acha que é uma palavra contra o homem, mas que foi um rei maravilhoso, um rei bom, que tirou tudo que não presta de Israel. Mas foi se meter com o faraó Neco. Se deu mal. Então veja só. Responsabilidade, testemunho e consciência é dado mais a nós, aqueles que conhecem a vontade do seu Senhor. Então eles têm que agir de acordo com a vontade do seu Senhor, porque senão eles serão dignos de mais açoite. Por isso que Jesus, olha, hoje nós estamos vivendo um tempo assim, só de palavras, sabe? Só de palavras. Acho que palavras vão mudar e vão convencer as pessoas. Não. O que convence é exemplo. O que convence é exemplo. Vê que Jesus, o que ele fazia? Jesus comia com os pecadores. Ele chegava e dizia assim, ele come com os pecadores. Come, gente, porque ele era exemplo. Hoje o exemplo de pastores são condomínios fechados, são carrões luxuosos, são isso aqui, para você encontrar eles é difícil. Não tem mais exemplo, os exemplos acabou. Conversa não resolve muita coisa não. São exemplos que resolvem, gente. Nós jamais podemos ficar contra Israel, jamais. Jamais. Jamais um homem que esteja na sua consciência, que seja um homem de Deus, jamais ficará contra Israel. Porque de lá foi que veio tudo.
O que importa para a nossa salvação veio de lá. Mas hoje que lá está uma Sodoma e se aceita tudo, está. Lá está uma Sodoma e se aceita tudo. É uma coisa triste. Porque o que foi dado àquele povo era para ser exigido que eles praticassem aquilo que foi dado a eles. Mas não pratica. Os verdadeiros estão lá, orando, clamando pelo Messias. Porque a solução é o Messias. A solução é Cristo. Em qualquer ocasião que se pensar, a solução é Cristo. Então o que muito é dado, muito é exigido. Se o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, será digno de mais açoite. A açoite era aquilo que as pessoas usavam para castigar o outro. Paulo, quando foi a Filipos, foi açoitado em praça pública. Lá em Deuteronômio diz que deve se castigar com açoite. Então quando se fala em açoite, se fala em castigo. Então quem sabe o que deve fazer, foi ensinado para você, deve ser praticado. Por isso que assim, hoje nós estamos vivendo assim, o Evangelho está perdendo o efeito. O efeito é assim, porque homens que estão pregando o Evangelho, eles não têm vida. É que um homem pode falar contra a riqueza se ele é milionário às custas dos dízimos do povo? Como é que pode? Agora é assim, você vê, mancharam a mensagem, homens ricos, milionários, mancharam a mensagem. Mas a única mensagem verdadeira que tem é essa. Não tem para onde você correr. Por isso que as pessoas que estão lá em Israel, muitos não querem sair de lá, porque vão lutar pelo seu país. Porque se eles forem para outro país, eles serão maltratados em outro país. Por isso nós não vamos deixar a mensagem, porque tem essa imundícia toda que está aí. Os verdadeiros da mensagem existem. Não tem outro lugar para você ir, nem eu ir. Agora que muitos homens mancharam a mensagem, mancharam com suas vidas, pegando o dinheiro do povo, se tornando mercenários. Eu vou falar contra dinheiro se eu sou um mercenário que vive pegando o dinheiro do povo para fazer viagens, para morar em condomínio fechado, para ter carrões de luxo. Que muito é dado, muito será exigido. Jesus comia com os pecadores. Jesus não tinha de reclinar sua cabeça. Por que Israel não aceitou Jesus? Porque Israel queria um rei que viesse, primeiramente que fosse rico, primeiramente que estivesse armado e que lutasse contra os seus inimigos. Mas o que eles viram foi um filho de um carpinteiro, foi um homem pobre, andando, que não tinha de reclinar a cabeça. Eles queriam um homem montado em um cavalo branco, rico e armado. Mas o que eles viram foi um que não tinha onde reclinar a cabeça, trabalhava numa carpintaria, um filho do carpinteiro, como eles falaram, que ele não é filho do carpinteiro, é filho de Deus, mas não é este o filho do carpinteiro? Um homem que comia com os pecadores, um homem simples, que nunca usou um canivete. Aí quando eles viram, eles disseram, isso aí não é o Messias, não. Rejeitaram. Que a forma que eles queriam era isto. Não, esses pastores que estão aí, nessa vida luxuosa, isso não tem nada de Deus. Tem nada de Deus. Os grandes generais da história foram homens que viveram ao lado dos seus soldados. Sério. Viveram ao lado dos seus soldados. Amém?
Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.